Vamos iniciar nossa aula de hoje. Vamos orar. Pai, muito obrigado por essa noite, por essa aula que vamos iniciar. Eu te peço a tua bênção sobre nós, que nosso coração possa estar aberto, disposto a aprender mais de ti, da tua palavra. Abre o nosso entendimento para te conhecer mais e andar cada vez mais perto do Senhor. Obrigado por esse momento, por cada amigo e irmão que está disposto a aprender mais de ti, que o Senhor recompense e retribua, dando o entendimento necessário para uma vida em comunhão com o Senhor. Abençoa o nosso tempo agora, em nome de Jesus. Amém. Então, assim, já para a gente iniciar aqui, né? Eu tenho conversado com alguns amigos que têm feito aí Apocalipse, né? E aí parece que tá difícil, né? Mas não se preocupe, se fosse tão fácil, tão claro assim, a Bíblia estaria dessa forma. Mas existe realmente essas interpretações. Então, o conselho que eu te dou é: permaneça aí estudando, que Deus vai te dando a porção necessária para aquele momento, para que você caminhe com Ele. Mas não desanime, não fique, nossa, não estou entendendo nada. Eu tenho certeza que alguma coisa você está aprendendo, está entendendo, e a gente vai até fazer uma revisão para você ver que você está aprendendo alguma coisa já. Então, não fique aí, céus, né? Não estou aprendendo nada. Não, você está aprendendo, só que realmente é um estudo pesado, de se aprender e interpretando, mas esse é o caminho. Estamos aqui justamente para isso. Eu tenho certeza que no final você vai estar com esses ensinamentos aí bem mais frescos na sua mente do que quando você chegou aqui, por exemplo. Muito bem, então eu queria fazer agora uma revisão aí rápida, até para você ver que você está num bom caminho, você está aprendendo alguma coisa, tá? E eu vou começar ali, até porque semana que vem é a nossa última aula, né? Antes da prova, da tão temida prova. Não, tô brincando, né? Não vai ser tão temível assim, não. Mas não vai ser também, né? Moleza, né? Mas é tudo para o nosso crescimento e aprendizado da matéria, no caso aqui. Mas aqui vamos voltar um pouquinho para fazer uma revisão rápida. Isso está no meu programa de aula hoje. Eu fiz isso também de manhã e é importante de vez em quando a gente puxar para ter esse entendimento cada vez mais claro. Então vamos lá, se você sabe, me ajude aí respondendo, tá? Sem consulta, por favor. Quem foi que escreveu Apocalipse? João. Olha, se você não sabe que foi João, possivelmente cai alguma coisa assim na prova, viu? Essa revisão aqui é uma didática minha para você já ir pegando, né? Poxa, talvez isso aqui seja o que está no material de avaliação dele. Então, João escreveu. Da onde João escreveu essa carta aí? Ilha de Florianópolis? Não. Ilha de Patmos. Que ficava onde? Ali, né? Por ali. Aonde? Aonde hoje é a Turquia, né? A província da Ásia, então, foi por ali. E qual foi o dia que João escreveu isso aí? Pegadinha, viu? Não, pegadinha não, tá na Bíblia. Qual foi o dia? Você lembra aí? Não? Eu não falei isso? Eu não falei? Mas você leu isso aí, Apocalipse 1:10. Diz bem assim, no dia do Senhor, achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma voz. Então esse dia do Senhor aqui se refere ao domingo. Depois de Jesus, então já é essa nova formatação. Domingo, então, é o dia do Senhor aqui nesse caso. Não é caso caia na prova aí, né? Que dia? Não, tem perguntas mais interessantes para eu fazer, né? Muito bem, vocês estão indo ótimo aí, viu? Estavam tirando 10 até agora. Quais foram para quantas igrejas João escreveu as cartas ali? 7. Beleza, 7. Dessas 7, quantas não tiveram nada contra? 2. Quem dá mais? Ou quem dá menos, no caso, né?
uma só. Não confunda, ó. Esmirna e Filadélfia se parecem num contexto geral, mas apenas Filadélfia não tem nada contra, tá? Então você vai ver lá que Filadélfia não tem nada contra, então apenas uma. O resto tudo teve alguma bronca aí, né? Alguma palavra de exortação, alguma chibatada, né, de advertência, mas Filadélfia não. Ela permaneceu aí sem essa advertência de Deus. E dessas 7 igrejas, nós temos aqui três temas que são uma abordagem de Satanás para tentar atingir a igreja. E eu falei sobre essas 3, eu quero ver se você lembra elas aí. Dessas 7, né, juntando as 7, quais são as 3 estratégias que pegou aí as 7 igrejas? Alguém lembra aí? Perseguição é uma. Então nós temos ali Esmirna, né, e acho que é Tiatira, outra, mas Esmirna fica claro aqui no versículo 2:10. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer, o diabo lançará alguns de vocês na prisão. Então, perseguição é uma dessas investidas de Satanás. Qual outra? Esfriamento. Esfriamento, então, nós temos aqui a primeira igreja. Você vê aqui, ó, de Éfeso. Contra você, porém, tenho isto, você abandonou o seu primeiro amor. Então, nós temos aí o esfriamento espiritual. E tem um terceiro, alguém lembra? Mundanismo, muito bem, ó, mundanismo. Então nós temos a Tiatira, nós temos a última ali, Filadélfia, não, é Laodiceia. Todas essas aí tiveram então mundanismo, e quando eu falo mundanismo, eu estou falando de imoralidade sexual, de idolatria, de coisas que aconteciam externamente e afetava aquele povo. E talvez você esteja pensando aí, nossa, isso aí foi para essas igrejas, foi lá para o pessoal de Éfeso, de Esmirna. E eu quero falar para você aqui uma coisa, amigo. Não somente para eles, mas vale para nós também hoje. Se você for fazer uma análise da sua vida, e é bom que volta e meia você faça isso, é bom fazer esse check-up de vez em quando, né? Ouvir o seu coração espiritual, e você faz isso através da Bíblia, mas possivelmente aqui nós estamos cercados dessas 3 grandes investidas. Talvez alguns aqui sejam perseguidos no seu trabalho. Talvez alguns aqui estejam com esfriamento, ou seja, quando você se converteu, não vou nem perguntar aqui, mas quando você se converteu, você era pau para toda obra, você era um aço, você servia e você fazia para Deus e você não tinha tempo ruim, e parece que isso agora vai esfriando. Não, deixa para o outro, deixa para os jovens. Talvez você esteja sendo vítima do esfriamento espiritual. Então não pense, isso aí é uma coisa para lá, para a igreja, no tempo de João. Não, a nossa tarefa é justamente trazer essa palavra para os nossos dias. Então tem que ser feita essa análise aí. E a outra é o mundanismo. E aí eu pergunto para você, talvez você não seja idólatra, talvez você não vá adorar uma imagem, mas talvez você esteja adorando práticas que o mundo ama e que Deus detesta. Talvez você não está sendo mundano no sentido aqui dessas igrejas que eles adoravam de uma forma mais extravagante, mas talvez o mundanismo está influenciando a sua vida. Talvez você está tendo a sua vida ditada por regras que o mundo está impondo, seja ela de qual nível for. Forma de falar, forma de andar, forma de vestir, forma de tratar. Então, sempre é importante a gente voltar e fazer essa análise. Isso não é apenas para eles, vale para nós e vale essa reflexão sempre que passar por essas igrejas. Então, é importante a gente parar e falar um pouco sobre isso aqui também. Nós vimos também o quê? Aqui, o outro tema foi sobre os selos. Sobre os selos, então, se eu perguntasse na prova uma questão dissertativa, né?
né? Vai que tem aí, né? Só causar o suspense em você, né? Tcharam, né? Vai que eu pergunto lá, defina o seu entendimento sobre os selos, o que eles significam. Escreva com as suas palavras o que você entende sobre os selos. Vamos lá então? Quem vai tirar esse 10 aí? Sinais da vinda de Cristo? Quem dá mais? Nada? Ninguém vai ajudar? Ok, tudo bem. Eventos que anunciam a volta de Cristo? É por aí. Importantíssimo entender. Quantos selos já estão abertos? 5 selos. Sendo o 6º a volta de Jesus e o 7º o início das trombetas. Então entenda esse paralelo. Nós temos então nos 4 primeiros selos, revisão aqui, viu? 4 primeiros selos, figuras de algumas coisas, né? Vou nem dar uma dica aí tão boa. Qual é o primeiro selo? Alguém lembra? Cavalo. Então tá, os 4 primeiros trazem cavalos, né? Aí o primeiro é um cavalo branco. Que é o que esse cavalo branco? Pode ser Jesus, pode ser o anticristo. Então ficou essas duas vertentes. O que ele fazia, esse cavalo aí? Ele vinha para vencer, ele tinha um arco na mão. Você lembra disso aí? Segundo cavalo, qual era? Vermelho. O que esse cavalo trazia? Guerras, morte, que mais? Perseguições, então já temos isso. Terceiro cavalo, o preto. E ele tinha o que nas mãos? Uma balança. E esse cavalo, ele representa, na verdade, se fosse resumir algo desse cavalo, seria a inflação em alta. Ele fala aqui na parte que fala desse cavalo: 1 quilo de trigo por 1 denário e 1 quilo de cevada por 1 denário. E aí então ele traz justamente essa inflação, essa crise econômica. Então, se eu perguntasse na prova, se eu colocar uma afirmação, né? Claro que eu não vou colocar, né? Que eu já estaria dando a resposta. Eu estaria sendo muito bonzinho, né? Não que eu não seja. 1 quilo de trigo por 1 denário. Sobre qual cavalo eu estou falando? Olha aí. Aí você ia falar o quê? Cavalo preto, né? Porque você acabou de ouvir, né? Quarto cavalo é qual? Amarelo, que ele é o quê? Ele vem acompanhado da morte, ele vem trazendo o inferno consigo. Esse cavalo é horrível, né? É um cavalo amarelo, pardo, em outra tradução. E o 5º selo que já foi aberto é o quê? Os mártires, né? Quem foi morto pela causa de Jesus. Então, já temos esses 5 abertos. Só uma recapitulação aí desse conteúdo. Falamos aí dos 144 mil selados. Quem são esses camaradas aí? Vamos lá? Uma linha fala que são judeus, outra linha fala que é o quê? Os vivos? As tribos? Tá pegando os vivos. Muito bem, então são 2 linhas, é justamente essa, que uma é a representação simbólica das 12 tribos de Israel, representando assim toda a população cristã, e a outra, que é a que nós entendemos ser a mais próxima do nosso entendimento como verdade, é que esses 144 mil serão judeus que se converterão durante a grande tribulação. Eu falei sobre isso, não falei? Então, fica aí a dica, né? E nós entendemos então que esses judeus, eles não são messiânicos, ou seja, eles acreditam em Deus, mas não na obra de Jesus, a sua vida, morte, ressurreição. Então, quando eles virem que realmente eles estavam enganados na volta do Senhor, então entendemos que esses 144 mil selados serão essa turma de judeus que se converterão durante a tribulação, na verdade, pós-arrebatamento. Depois nós vimos aí sobre as trombetas. No capítulo 12 nós falamos sobre a mulher e o dragão. Você lembra quem era essa mulher aí? Essa mulher
Quem? A igreja era uma linha, a outra qual era? Maria. E a outra qual era? Jerusalém, é o povo de Israel. Qual dessas de cara você já elimina? Maria. Não é Maria pelo contexto que nós entendemos aqui. Então, fica aí então sobre que pode ser a igreja de Cristo ou a nação de Israel, que a Bíblia fala que a nação é como a menina dos seus olhos, trazendo uma alusão então que essa mulher que traz Jesus pode ser interpretado como Israel, o Israel de Deus, ou a igreja de Cristo. Então fica essas duas opções. Se eu colocar alguma coisa assim bem, fora disso aí e falar marque a alternativa incorreta, você já sabe, né? E aí, esse dragão quem é? Você lembra quem é esse dragão? É o diabo, é a serpente, o diabo. Falamos sobre a besta, várias bestas aí, né? Tô brincando. Vamos entrar aqui para a aula de hoje, então. Sobre a aula de hoje, eu tava pensando nisso, né? E é um grande desafio aqui a gente tá sempre a ter que voltar para o nosso livro base, que é Apocalipse. A gente não pode sair dele, mas em alguns pontos nós precisamos aí então voltar e aí em alguma passagem para trazer essa contextualização. Então nós vamos falar sobre nessa aula um pouco sobre o tribunal de Cristo, que tem tudo a ver aí com a nossa sequência. Lembrando então que nós já vimos os selos sendo abertos. Nós então vamos ter no 6º selo o arrebatamento da igreja. Eu falei sobre isso na aula passada, vocês lembram aí? São quantas linhas de pensamento? 4, né? E aí eu falei sobre elas também semana passada. E aí vai cair na prova alguma coisa assim também. E aí então entendemos que a igreja será arrebatada. E pós então arrebatamento começa então a grande tribulação. Essa grande tribulação, ela é mais ou menos quantos anos aí? 7 anos. E vai estar agindo 2 testemunhas durante esses 3 primeiros anos e meio. Você lembra disso? Eu falei sobre quem que poderia ser? Elias e Moisés. Vamos lá, isso aí é para refrescar a sua memória aí. Muito bom, eu tinha esquecido disso aí. Passar a chamada. Então vamos aqui, o tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo será um julgamento para a igreja, para os salvos no céu após o arrebatamento. Não será para condenação, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo, mas para receber os galardões ou perdas conforme as obras de cada um. Então aqui, gente, é algo que eu quero que você entenda. Vai existir esse tribunal e nós vamos ver aqui algumas passagens então que confirmam esse entendimento. E aí, eu vou pedir que você acompanhe comigo e aí complete na sua apostila. 2 Coríntios 5:10 diz assim, eu vou ler aqui esses textos, tá? Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Então nós temos aqui já um princípio, que todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo. Essa é uma verdade, não tem para onde fugir. Romanos 14:10 diz assim: portanto você que julga o seu irmão, portanto, você, por que julga seu irmão? E por que despreza seu irmão? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus. Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Então, fica claro esses princípios aqui. E no livro de 1 Coríntios 3... eu vou ler esse texto rapidinho para você. Eu quero que você já pense na resposta aí,
como será revelada a qualidade da obra de cada um. Aí tem um espaço, eu vou ler aqui então, 1 Coríntios 3:11. Acompanhe comigo aí na sua Bíblia ou ouça aqui. Porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus. Se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque esse dia que está com a letra maiúscula, vai ser no dia do grande julgamento. Trará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, receberá recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo, contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. Então, como será revelada a qualidade da obra de cada um? Pelo fogo. E agora vamos explicar aqui esse fogo. Esse fogo, nesse contexto aqui, ele na verdade é uma prova que Deus está fazendo aí dos seus filhos. Eu quero que você imagine aí, você que tem filho, né? Você já deu algum castigo para o seu filho, ou tirou alguma coisa dele, um celular, um videogame, uma televisão, um dente? Não, estou brincando. Quando você faz isso, o que você no fundo está querendo ver a respeito do seu filho? Qual vai ser a reação dele? Você vai ver se ele então vai acatar aquela disciplina, ou você vai ver se ele vai ficar chateado e vai se revoltar contra você, vai chutar você, vai fazer escândalo. Então, na verdade, quando nós estamos nesse contexto, esse fogo é para provar então a nossa... Depois eu olho para a pergunta, tá? Senão a gente pode... o ar? Aí. Já melhorar. Eu levantei. Então esse tribunal, ele vai trazer essa... Não melhorou não? É isso. Peraí. Aí, agora foi, eu acho. Aí. Tinha que ser mais delicado, eu acho. Então tá. E esse fogo, então, é justamente para isso, para provar e para ver. E eu quero que você entenda, nós vamos falar um pouco sobre isso agora, sobre o que Deus quer ver de nós como filhos, tá? Eu vou já entrar um pouco mais a fundo nesse texto, mas só complete na sua apostila aí. E eu concluo assim, que vai ser pelo fogo que ele vai provar a nossa obra. E eu digo mais, de acordo com o texto, se o que a pessoa fizer permanecer, receberá recompensa. Ou seja, o segredo aqui para a nossa caminhada com Deus, qual é? Permanecer. Permanecer firme, permanecer constante, permanecer fervoroso com o Senhor. Isso é um segredo que vale para todos os lados da Bíblia. Quando ocorrerá isso? No dia do Senhor. Você coloca aí no dia do Senhor. E quem será o juiz? Deus, né? Você coloca aí Deus. Será esse juiz. Agora, o que será avaliado nesse tribunal? Importantíssimo você entender isso aqui. Atos secretos, caráter, capacidade de resistir às tentações, palavras, atitudes, amor demonstrado, capacidade de perdoar, generosidade e ministério, que é o serviço cristão. Eu quero que você agora tenha uma cena aí, né? Vou fazer aqui um teatro para você. Um dia todos nós vamos estar perante o quê? Tribunal. Já foi num tribunal aí na vida? Já? Então você vai estar num tribunal agora com Deus aí na sua frente lá. E aí você vai chegar lá, aí pensa aquela fila lá, né? Todo mundo da NIB, todo mundo de outras igrejas aí, todo mundo, né? Vai estar lá, vivos, mortos,
Todo mundo já vai ter ressuscitado nesse momento, então todos vão passar por esse julgamento, só que é importantíssimo você entender que esse julgamento agora não é mais para condenação. Entendeu isso aí? Não vai ser para condenação. Essa parte de condenação, Jesus já faz de acordo com a atitude de cada um, e ele vai falar num momento próprio: afaste-se de mim, todos vocês que praticam mal, nunca vos conheci, ou entre na minha alegria eterna, se revelando ao céu. Então nesse momento eu quero que você entenda que vai ter um tribunal, aí vai chamar lá, né? Christian, aí lá vai o Christian, né? Opa, oi Senhor, tudo bem aí? Aí tudo, né? Não sei, você vai falar tudo bem, legal. E aí eu vou perguntar, né? E aí, Senhor, qual é, né? Resumo aí da minha vida. Só uma brincadeira, né? E aí Deus vai falar. Alguma coisa ele vai falar, né? Vai falar: meu filho, é isso aí, parabéns. Ou vai falar: meu filho, você deixou de ganhar um galardão aqui nessa área, e eu queria ter te abençoado mais ainda. Eu quero que você entenda que no céu, entenda isso aqui, no céu, todo mundo vai estar no céu, todo mundo vai estar salvo, mas vai ter diferença de galardões, de recompensas. Você vê isso na Bíblia, em algumas passagens, e não pense então que todo mundo vai receber de igual modo. E o que vai diferenciar isso? O que é? É aquilo que você faz para Deus aqui na terra. E eu já quero desmistificar uma coisa: para a salvação não tem nada a ver com obras. Vou repetir isso aqui. Para a salvação não tem nada a ver com obras, porque Efésios 2:8-9 diz que pela graça vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, e nem por obras, para que ninguém se glorie. Então a salvação não é por obras, só que é pela graça. Só que aqui nós temos o outro lado, que essa recompensa, esse galardão entenda isso aqui é muito claro na Bíblia, e você vai entender isso quanto mais você vai estudando, você vai vendo que na verdade não tem como você ser salvo e não estar servindo a Deus. É uma consequência. Você entende? Deus foi tão bom comigo, com você, dando a vida eterna, que é impossível que eu não queira retribuir, dando a minha vida, dando o meu tempo, entendeu? E tudo que há em mim. Então isso aí é importante você entender. E olha, galardão é recompensa, sim, galardão é recompensa. Então vai ter isso aí. E aí eu tenho uma analogia, né? Eu sempre pensei dessa forma, e de vez em quando eu trago isso na minha memória, né? Eu falo assim, que na verdade você vai, a sua casa no céu vai ser de acordo com os tijolinhos que tu tá mandando lá para ele. Vai, Senhor. E esses tijolos é as coisas que você tem feito para o reino e para ele, que não tem nada a ver com salvação. Ficou claro isso aí? Mas você vai estar no céu. Só que existe um princípio divino aqui que é incrível, que é o quê? No céu não vai entrar nada de inveja, não vai entrar nada de... Olha, não acredito, né? Logo tu, essa daí era uma bandida lá e tá... Aí não vai ter isso, tá? E ninguém vai enganar Deus, né? Claro. Que isso? Se não passar no crivo de Deus, já fica lá mesmo, ali na porta do céu. E não a pessoa, tá? Essa atitude. No céu não vai ter nenhum sentimento desse. Então, vai ter a diferença no céu, mas não vai ter esse sentimento de... Olha, não acredito que ela tem uma casa melhor que a minha, né? Isso é só um exemplo, tá? Nem sei se vai ser com casa, se vai ser numa rede, né? Tô brincando. Alguma coisa vai ter, né? Tem uma história incrível. E eu não quero colocar medo em você quando eu conto essa história. Só tomar um pouco de água aqui.
para você não ficar com vontade. É a história de uma mulher argentina. É bem assim a história, é real, essa história é real, tá? Essa mulher, ela recebeu uma palavra profética, ela era de uma linha doutrinária que entendia por esse lado, e ela então recebe uma palavra assim que ela entra na juventude com 17 anos mais ou menos, e Deus fala para ela que você vai ser usada na Argentina para alcançar muitas vidas para mim, você vai ser um vaso nas minhas mãos, aquilo que quando você falar as pessoas vão entregar suas vidas para mim. Isso foi uma promessa que Deus fez, uma profecia para a vida daquela mulher argentina, e ela então recebe aquela palavra e segue a sua vida. E ela segue a sua vida da seguinte forma: ela casa, engravida, é o ciclo natural, então agora ela tem que cuidar da sua filhinha, então aquele chamado foi ficando para trás, e ela então fala assim: não, quando eu ainda tenho muito tempo para servir a Deus, a minha vida ainda está com tudo aí, eu ainda sou nova, 20 e tantos anos, assim que ela crescer, então eu vou pegar esse chamado, vou voltar para Deus e vou cumprir essa promessa, essa profecia. Então a filha dela agora cresce, casa, tem uma filha, agora ela é avó. Então ela fala: poxa, eu preciso ajudar a minha filha a cuidar do neto, eu preciso dar uma mão para ela. E aquele chamado foi ficando para trás, cada vez mais e mais, e até que ela ficou uma senhora velhinha e tinha esquecido do seu chamado, que ela tinha recebido com 17 anos de idade. E eu quero que você entenda isso aqui agora. A Bíblia fala, não, a história conta que um homem de Deus estava passando por aquela rua na Argentina. Então, tocado pelo Espírito Santo, Deus fala para aquele camarada: atravessa a rua e tu vai falar isso, isso e isso. Nossa, gente, isso aqui me arrepia. Aquele homem atravessa, então, toca ali a porta daquela mulher. Aquela mulher, então, já é uma senhora. Quando ela chega na frente dele, ele fala: muchacha. Só para quebrar o gelo. Tica, é o seguinte: ele falou assim: eis que o Senhor te diz, você recebeu um chamado do Senhor quando você tinha 17 anos e você não obedeceu esse chamado, você preferiu seguir a sua vida do que o que Deus tinha para você, e por conta disso, alguns mil argentinos, a história conta, estão morrendo ou morreram, foram para o inferno por sua causa, porque você não fez nada. Calma, gente, tem gente aí, ai meu Deus do céu, né? E aí no dia seguinte aquela mulher amanhece morta. É história, não é ficção, não inventei essa história, eu não seria tão criativo assim. É uma história real. E o que eu quero te dizer com isso é que todos nós temos um chamado, nós temos uma missão, nós não fomos feitos, criados para ser uma florzinha de Jesus, né? Ou um bibelô do Senhor. Não. Agora se você foi salvo, a nossa missão é servir a Deus, é buscar levar mais pessoas para o seu reino. E isso tem tudo a ver com esse contexto. Não caia nessa de, não, eu já fiz muito, eu vou deixar agora para os mais novos, eu já servi a Deus bastante, agora eu vou ficar aqui de molho. Saiba que vai existir esse tribunal, que não é para julgamento, vai para o céu se você for filho. Mas existem bênçãos que Deus tem reservado para você, que você pode deixar de ganhar, por não estar servindo a Ele. Deu para entender isso aí? Então é só para ficar na sua cabeça essa ideia. Olha, e um outro princípio aqui rápido todos nós temos talentos. Não pense, não caia nessa de falar assim: eu não tenho, eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu não sei fazer isso. A Bíblia fala que a parábola dos talentos, né? Que um recebeu 5 talentos, e aqui eu digo para vocês, tem pessoas que receberam aqui 5 talentos. Sabe aquelas pessoas que fazem bem quase tudo? Toca, canta,
ensina criança, ensina adulto, ensina filho, é uma ótima dona de casa, é uma ótima esposa, que mais? Prendada, faz bem, tudo que coloca na sua frente ela faz, tem dom com tudo que toca. Talvez a pessoa receba 5 talentos, e aí Deus requer de você mais quantos? Mais 5. Ou seja, independente de quantos você receba, não pode ficar com aquele número. Tem que servir para dobrar esse número. Alguns receberam 2 e com certeza todos pelo menos receberam 1. Todos receberam 1. E aí você pode me perguntar, eu não sei qual é o meu talento. Não sei, eu não tenho. Eu já ouvi de alguns jovens, eu não tenho talento. Olha para mim aqui rapidinho. Sabe como é que você descobre seu talento? Como é que é? Fazendo. Vou contar uma história minha aqui. Assim que eu me converti, né? Eu fui para dança. Tu imagina, né? Eu, né? Tipo um grilo, eu era bem magrinho, né? Cabelo deste tamanho. Eu fui para dança. Sonho de Natal, fui dançar Exulta, Nai. Olha aí. Aí dancei o primeiro ano lá, Exulta, pois o rei nasceu e tal, não sei o quê. Eu queria descobrir o meu talento, né? E aí no outro ano eu fui falar com a líder para tentar renovar o meu contrato, né? Até porque eu queria servir. Aí eu falei, ei, irmão, posso, ano que vem aí, tô junto, viu? Conte comigo. Aí ela falou assim para mim, Christian, é o seguinte, ó, procura outra coisa aí. Procura outro ministério para você servir a Deus, porque... E aí eu estava entendendo que na verdade ali não era o meu talento. Eu ia, na verdade, chamar atenção. Todo mundo estava para lá e ia ficar para cá, né? Ia ficar estranho. Nossa, o rapaz fazendo solo ali, né? E era o erro mesmo. Mas olha, não vai ser em casa, não vai ser sentado vendo TV que você vai descobrir o seu talento. Tem que meter a cara, tem que servir, vai fazer limpeza, vai fazer dança, vai fazer teatro, tenta fantoche, tenta pantomima, vai tentando, até você se encaixar. Alguma coisa você é bom, basta você tentar. E ó, eu tava rindo, né? Porque eu acho legal. Às vezes eu tô ali atrás, né? E tá tendo louvor, né? E aí tem irmãos que são totalmente... não tem coordenação motora, essa é a verdade, né? E todo mundo tá aqui, né? Tchá! Na palma, né? Vai lá comigo. Pá! Tchá! Aí, ó, ele tá aqui, ó. Tchá! Aí ele tá aqui achando que tá arrasando assim, sabe? Nossa, todo mundo tá errado e eu tô certo, né? Um cara desse, ele tem que procurar talvez um outro ministério, que não seja, por exemplo, a percussão, uma pessoa que não consegue seguir o ritmo. Então, ó, se encaixe naquilo que você é bom. Isso aí é importante que você entenda. E quando você encontrar, sirva, faça... Deixa Deus te usar. As pessoas vão falar, olha, parabéns por isso aí, você dança muito bem, você atua muito bem. Aí você sabe, poxa, eu estou começando a entender o meu chamado, e aí você serve a Deus. É importante você entender isso aí. Muito bem. Então, ó, sobre isso, deu para entender? Ficou claro isso aí? Tem 2 versículos aqui, ó, Efésios 6:8, que diz assim: porque vocês sabem que o Senhor recompensará cada um pelo bem que praticar. Ou seja, se Ele vai recompensar cada um pelo bem que praticar, qual é o oposto a isso aí? Que é uma verdade implícita. Que Ele vai deixar de recompensar também aqueles que não fizerem o bem que desejar, que Deus deseja. Então fica claro que quando você faz aquilo, Deus vai te recompensar. Mas se você deixar de fazer, Deus vai deixar de abençoar você em alguma área. Então é meio que óbvio isso aí. E não queira perder nada daquilo que Deus tem para você. Tem aqui esse versículo, ó. Eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Então esse fez significa movimento, significa não ser um parasita, significa não ser sanguessuga, significa ser um ser ativo no reino, um ser que serve, que busca, que não quer parar de servir a Deus. Deu para entender isso aí? Porque vai ter um tribunal e vai ser julgado isso aí.
Rapidinho. E antes que eu esqueça de falar, deixa eu só abrir um parênteses aqui. Eu coloquei aí, ó, o que será avaliado no tribunal? Atos secretos, caráter, capacidade de resistir às tentações, palavras e uma série de coisas. Existem princípios na Bíblia que são assim do tipo, aquilo que você faz em oculto será revelado. Quando você vai para o seu quarto e fala com o Pai, Deus que vem em secreto recompensará. Tem princípios assim na Bíblia. Ou seja, não existe nada, gente, que seja surpresa para Deus ou que Ele não saiba. E aqui eu quero abrir um parênteses bem legal. Ou não, nem tanto para alguns, né? Se você tem algum atrito com alguma pessoa, se você tem alguma picuinha, se você tem algum mal entendido, algum disse-me-disse, alguma situação que você está passando na igreja e você vê aquele irmão e você vira para lá, você finge que não vê, tem alguma coisa errada aí. E eu estou, na verdade, alertando você para você viver uma vida livre disso. Sem nada que impeça você de caminhar com Deus, sem nada que possa fazer você perder um galardão quando chegar no céu. Se tem alguma coisa mal resolvida, mal entendida, olha, faça a sua parte, mesmo você estando certo. Faça a sua parte, mesmo você estando certo, mesmo que a razão esteja com você, mas se existe alguma coisa mal resolvida com algum irmão, com alguma pessoa, vá lá, e a dica é você se humilhar, e você fala, meu irmão, eu já fiz isso algumas vezes, gente. Você chega lá, meu irmão, eu quero pedir desculpa para você, eu acho que eu fui um pouco duro e você ficou um pouco ofendido, e eu percebo que está um clima chato entre nós dois, me perdoe, e a pessoa vai fazer o quê? Vai perdoar, gente. A pessoa não vai ficar, não vou perdoar, não. Duvido. E se não perdoar, agora o peso é dela. Você fez a sua parte, você entendeu? Então agora essa pessoa vai ter que ouvir uma palavra dessa para então tomar atitude com uma pessoa agora ativa. Mas faça a sua parte, não tenha nada mal resolvido. Seja com família, seja com amigo. Se alguém de outro estado ligue, resolva, peça perdão, não fique nada entalado, engasgado. Ai, o que vão pensar se eu me humilhar? Não vão pensar nada. O que Deus vai pensar se você se humilhar? Os humilhados serão exaltados, a Bíblia fala. Não perca bênçãos, é só um parênteses, porque eu sei que relacionamentos é um problema na nossa sociedade. Sempre. E tem pessoas que são problemáticas. Não tem pessoas assim? Que parece que você chega perto dela, já fica um clima pesado e parece que já vai vir um problema à vista. Tem pessoas assim. Será que você não é uma pessoa assim? Entendeu? Então, às vezes, vale essa reflexão também e vale você ser uma pessoa mais fácil de convivência. Também é um princípio legal para que isso não pese sobre você nesse tribunal. Deu para entender? E tudo aquilo que está mal resolvido, se é pecado escondido, se é palavras ofensivas, resolva, se limpe, faça um check-up, pergunte para Deus, tem alguma coisa, tem alguém, tem alguma situação mal resolvida, eu quero limpar, eu quero estar em paz com o Senhor, e você faz a sua parte. Deu para entender isso aí então? Legal. Então, para a gente continuar e já ir para o final aqui, eu falei semana passada sobre um pouco sobre o anticristo e vou falar aqui um pouquinho mais dele. E aqui é um exemplo de que nós precisamos ir para esse texto para entender coisas que Apocalipse, inclusive, não trouxe. Tá? Então, é importante que você entenda aqui, e aqui o apóstolo Paulo falando em 2 Tessalonicenses 2, esse texto aí. Eu queria pedir para alguém ler. Quem pode me ajudar com essa leitura aí? Aqui. Não deixe que ninguém nos engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição.
Este se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, proclamando que Ele mesmo é Deus. E agora vocês sabem o que está detendo, para que Ele seja revelado no seu devido tempo. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. A vida desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderiam salvar. Por essa razão, Deus lhes envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Obrigado. Então aqui, algumas coisas interessantes sobre essa figura, que é o anticristo. Lembrando então que o anticristo, ele vai, aqui no comecinho fala, antes daquele dia virá apostasia, então será revelado, esse homem ainda será revelado, e todo mundo saberá que ele vai ser essa figura. Quando que o anticristo vai ser revelado, gente? Quem pegou aí a ideia da aula? Na grande tribulação, ou seja, pós-arrebatamento, em seguida, vem esse camarada então, e ele tem algumas ideias aqui, por exemplo, este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus, ou é objeto de adoração. O anticristo, ele vai se colocar, ele vai se exaltar, porque na verdade ele vai ser uma figura semelhante espiritualmente a Satanás, com princípios, com esse DNA pecaminoso, demoníaco. Então ele vai ter esse mesmo princípio que Lúcifer teve lá no paraíso, que o pecado dele então foi querer ser igual a Deus, e aqui você vê novamente essa ideia de querer se exaltar, de querer ser o próprio Deus. E acredite, muitos ainda vão cair nessa. Muitos vão cair nessa mentira, porque aqui no versículo 11 diz que ele vai vir com todo o poder. Não vai ser alguém apenas, não, só para trazer a paz. Isso aí ele vai tentar trazer a paz, vai tentar trazer segurança, ele vai ter um discurso, na verdade, incrível. Ele vai ter então esse poder sedutor, que fala aqui, ele fará uso de todas as formas de engano da injustiça para que estão perecendo. Não é aqui. Aqui, com sinais e maravilhas enganadoras. Ele vai vir com a ideia, tem outro texto que ele fala que a ideia dele vai ser trazer essa paz, vai ser unificar, vai ser, não, gente, vamos se juntar aqui, como um único povo, vamos dizer não à guerra, mas na verdade ele já vai estar agindo segundo o poder do próprio diabo. Esse homem vai, aqui no versículo 6, e agora vocês sabem o que o está detendo. Entenda isso aqui. O que detém o anticristo de agir hoje é o quê? O Espírito Santo que atua na terra sobre mim e sobre você. E é isso então que está detendo o anticristo. Quando então vier esse chama de Deus, o arrebatamento, o Espírito Santo será retirado da terra, então esse anticristo vai agir com poder, com sinais, ele vai fazer milagres, ele vai ressuscitar pessoas, ele vai fazer paralítico andar, vai. Eu ouvi uma frase que eu achei muito interessante, que o diabo ele é o macaco de Deus. Tudo que Deus faz, o diabo quer imitar. Não é assim? Foi assim lá com Moisés, né, quando transformou água em sangue. Ele sempre, algumas pragas, ele tentou e conseguiu. Ele também tem um poder dado por Deus, mas é limitado, mas existe esse poder. E ele vai enganar muitos com essa mentira. Então, essa é uma figura do anticristo. Será um homem personificando o diabo,
A besta, porém, apresentando-se como se fosse Deus, um ser humano guiado por Satanás durante a grande tribulação para dominar o mundo e subjugar todas as coisas ao império das trevas. Será um líder mundial com um carisma sobrenatural e influenciará as massas, e todos ficarão maravilhados com os seus discursos e soluções apresentadas para os problemas do mundo. Você entende? Vai ser uma coisa excelente, o povo vai falar, uau, é disso que o mundo estava precisando. O dinheiro, Tem um plano de ação da ONU, chamado Agenda 2030, sobre a unificação do mundo, que é um plano alvo da ONU. Sim. Quando você cola com Com isso dá certinho, né? A ONU tem esse plano 2030 de unificar as nações, na verdade, paralelo a isso, vai vir uma única moeda também para unificar. E tudo isso já é aí é o caminho se formando para que aconteça a atuação do anticristo. Complete na sua apostila aí, ó. Missão do anticristo: criar uma imagem assistida pelo falso profeta. Ele vai querer ter essa adoração, ele vai querer ser louvado, ele vai precisar, ele necessita disso. Uma outra característica: estabelecer uma economia fortemente centralizada, forçando todos a colocarem a marca da besta. Ele vai ser alguém muito com conhecimento, com soluções incríveis para a economia do mundo. Destruir as bases da adoração verdadeira, tudo aquilo que é adoração verdadeira, então ele vem para destruir e enganar essa forma de adoração. Ele vem para enganar Israel, fingindo ser o seu salvador ou seu mediador. Multiplicar a apostasia no mundo. Essa apostasia nada mais é do que você negar Deus, você negar a sua palavra, você negar tudo aquilo que é uma forma divina. Então, apostasia, você apostatar, você nega a fé. Então, ele vem para trazer isso. E colocar o diabo no lugar de Deus. Vai ser uma missão dele tentar colocar o diabo no lugar de Deus, e vai ser falido essa ideia. E aqui, ó, o destino desses camaradas. Do anticristo. Deixa eu abrir aqui rapidinho, só confirmar aqui uma coisa. Apocalipse 19 e 20. Rapidinho. Apocalipse 19, 20 fala bem assim: mas a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que havia realizado os sinais milagrosos em nome dela, com os quais ele havia enganado os que receberam a marca da besta e adoraram a imagem dela. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo, que arde com enxofre. Então, o destino dessas figuras será o lago de fogo. Entenda uma coisa comigo: o lago de fogo ainda não foi inaugurado. O inferno já. Entenda isso aí. Existe o inferno e existe o lago de fogo. Assim como existe o paraíso e existe o céu. O lago de fogo, então, é a parte final. E a Bíblia fala que quem vai inaugurar esse lago de fogo vai ser essas duas figuras. E então, depois, todos aqueles que estão no inferno será lançado dentro do lago de fogo. Me dá até um negócio pensar nisso aí, viu? Nesse momento a Bíblia fala em Mateus que será um lugar onde o verme não dorme, aonde a pessoa vai tentar, a morte não vai conseguir, vai ser um sofrimento eterno. Por isso que o meu desafio é trazer algumas aplicações diárias para você e para mim, e eu falo para você: será um lugar horrível, será um lugar de tormento, de dor, de sofrimento, só que será eterno, não terá mais fim. É isso e agora, não existe mais outra forma. Não vai ter um acréscimo, um tempo extra, não. O tempo de decidirmos a nossa vida eterna ou a nossa condenação eterna é agora. Por isso o nosso desafio é evangelizar, é levar essa palavra para aquele seu amigo que está indo para o inferno e vai sofrer a eternidade longe de Deus. Bora fazer a nossa parte, vamos nos mexer, evangelize. Quem estiver na sua frente, você vê uma oportunidade, fale de Deus, dê um bom testemunho, porque isso aqui é real. Assim como o céu é real, o inferno também é real.
E lá não vai ter nada de Deus, da sua glória, será um lugar da ausência da presença de Deus, não terá nada de Deus, não terá nada de bom. É um lugar horrível, que dá até um desconforto de pensar. E eu quero que você tenha esse mesmo senso de responsabilidade espiritual e leve essa palavra que te salvou para aquele teu amigo que está morrendo perto de você. Morrendo, que eu falo, longe de Deus. Só para concluir aqui então, a volta triunfal de Jesus. O término da grande tribulação terá como marco, olha isso aí, terá como marco a volta visível de Jesus. Lembramos que a volta de Jesus tem duas fases. O primeiro é o arrebatamento nos ares, Tessalonicenses 4,16 diz isso. E o segundo, então, será aquela volta visível para todos, então, entenderem e visualizarem. A Bíblia fala: assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra ao Ocidente, assim também há de ser a vinda do Filho do Homem. Todo olho verá, todo joelho se dobrará, todo. E nesse momento, então, existem essas duas fases. A primeira, ou aquele arrebatamento da igreja, e pós isso, então, pós a grande tribulação, teremos essa volta visível. E a partir daí, então, nós teremos o nosso milênio, que eu vou falar na aula que vem. Inclusive sobre o milênio, né? Eu estava pensando, né? Poxa, eu tinha uma ideia sobre o milênio, na verdade, sobre o céu, né? Poxa, eu vou para o céu, vou descansar, né? A eternidade toda, ficar lá na minha redinha. Olha, gente, isso não existe não, tá? Deus, ele é um Deus de trabalho. O que traz o cansaço, o que traz a dor nas costas é o pecado. É o pecado, mas Deus, né? Não foi o diabo que criou o trabalho, não, foi Deus, tá? E no céu vai ter trabalho, gente, tá? Vai que ele fala assim, Alexandre, então é o seguinte, cuida ali da Oceania, tá? Cuida dessa área aí, não sei como é que vai ser a estratégia de Deus, mas ele fala que nós reinaremos com ele. Deus vai ter tarefas e não se preocupe que vai ter alguma coisa para a gente fazer. Você não vai ficar como eu pensava, né? No céu, só de boa. Aí vou dormir aqui a eternidade todinha, né? Que eu estou cansado da terra. Aí acordo e como uma maçãzinha lá da árvore da vida, né? Aí fico ativo aí. Ai, que cansado, vou dormir de novo, Deus, né? Não, vai ter missão, vai ter trabalho. Como será? Eu não sei, mas vai ser algo incrível. E vai ser algo que não vai ter o cansaço, porque o que deixa você estressado do dia a dia é o pecado que traz consigo a fadiga, que traz as dores, que traz a dor nas costas, na perna, na cabeça, aonde mais? Não vai recebendo isso aí não, né? Mas assim a gente vai estar... E aí na semana que vem eu vou falar um pouquinho mais sobre esse milênio, para que você entenda melhor um pouco sobre isso aí. E aí eu vou pedir para você fazer em casa essa parte final aqui, objetivos da volta de Cristo e como devemos ser na expectativa da volta do Senhor. Então você faz em casa, coloca aí como tarefa, assim como lê Apocalipse 19 e 20 então. E só um recado que eu esqueci de falar na aula passada. A tarefa do nosso curso, na prancheta, não está relacionada ao dia da aula, você percebeu? Só tem uma coluna de tarefa, então assim, no final você marca ok. Se você já marcou, não tem problema, você vai estar deixando a entender que vai terminar até lá, mas na última aula, o final das contas vai ser se você leu todo o livro de Apocalipse como sua tarefa final. Amém? Vamos orar e a gente já finaliza aqui. Oremos. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa aula, por esse tempo de ensino. Obrigado pela Tua palavra, que nos dá a direção, que é nosso guia, que nós possamos permanecer com o Senhor. Às vezes é difícil entender e interpretar algumas coisas, mas que nós possamos estar contigo com uma fé prática, com uma fé inabalável, entendendo que tudo isso vai acontecer. Às vezes essa cronologia pode dar uma confundida na gente, mas uma coisa nós queremos como teus filhos, que é permanecer com o Senhor em santidade, obedecendo, servindo, ficando livre de contendas, de problemas, numa vida digna de ser recebida pelo Senhor e de estar preparados para aquele grande dia.
Faz assim conosco, Pai, que possamos estar firmes no Senhor, inabaláveis, esperando a Tua vinda. Abençoa aqui a vida de cada irmão, dá entendimento necessário para a compreensão cada vez mais desse livro, dessa matéria. Eu te agradeço, em nome de Jesus, amém.